paz do nosso maravilhoso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo número 73, texto que servirá de base para a nossa meditação. Salmo de número 73. Leremos a palavra do Senhor, servirá de base para a nossa meditação. Tema do Salmo, o problema da prosperidade dos maus. O Salmo escrito por Asaf. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. E se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim dele. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito arrolados, assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na sua glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Queridos, diante do quadro que nós estamos vivendo, a situação que a nossa pátria vive nesses dias, a gente corre um sério perigo que correu o salmista, e ter inveja dos ímpios que prosperam em seu caminho. Quando você ouve falar de fulano que recebeu propina de milhões, de bilhões, você fala: puxa vida, eu ralo o mês inteiro, aí chega o final do mês, é difícil pagar as contas, né? Tem mês que nem dá para pagar as contas, sobra um pouquinho para o mês que vem, e esse pessoal ganha dinheiro com tanta facilidade. Então há uma tendência em cada um de nós e também sentir inveja. É o que o salmista narra nesse salmo. E a Bíblia mostra isso, queridos, que homens de Deus que passam por momentos de fraqueza, muitas vezes se deixam levar por impulsos carnais. E esse é o que nós queremos trabalhar
nesta noite. E o tema da nossa mensagem, o perigo do salvo vacilar na fé. O perigo do salvo vacilar na fé. Esse salmo foi escrito por Asaf. Quem era Asaf? Era um levita, filho de Baraquias, era um músico consagrado, que foi nomeado pelo rei Davi para presidir o coral organizado pelo rei. Veja que está registrado em 1 Crônicas 15, 16 e 17. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf. Também os filhos de Asaf são mencionados como coristas no templo. 1 Crônicas 25, verso 1. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Mas esse homem, esse servo de Deus, ficou desgostoso, ficou desanimado ao observar a prosperidade do ímpio. E quando ele olha para a prosperidade do ímpio, para a facilidade com que o ímpio consegue as coisas, ele sentiu inveja. Ele sentiu inveja. E tudo, irmãos, o que passa nesse salmo, tudo o que se passa na história desse servo de Deus, desse homem consagrado, músico consagrado, serve de lição para nós nos dias de hoje, para que jamais deixemos que a inveja tome conta do nosso coração. O Salmo 37, no verso 1, diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, queridos, há um alerta de Deus para os nossos corações, nesses dias em que vivemos, tão envolvidos com essas coisas, para que não permitamos que a inveja entre no nosso coração. Conta uma certa história que um certo homem, um quebrador de pedras, ganhava vida lá com a sua marreta quebrando pedras, tinha uma boa saúde, tinha uma família linda, maravilhosa, mas vivia insatisfeito. Um dia, ele andando pela rua, ele passou em frente da casa de um homem muito rico e importante. Viu lá aquela mansão, os carros parados ali, e sentiu inveja daquele homem. Então ele sentiu no desejo, sentiu no coração o desejo de ser igual àquele homem. E, de repente, aconteceu uma mágica, ele se viu no lugar daquele homem. E então, antes dele começar a usufruir daquela casa bonita, daquele luxo todo, passou na frente da casa uma cavalaria. E à frente dessa cavalaria um general, todo cheio de medalhas, todo cheio de divisas, montado num imponente cavalo branco, e reverenciado por todos a hora que ele passava. Então aquele homem disse: eu queria ser o general. E novamente, plim, deixou de ser o homem rico, e lá estava ele montado naquele cavalo branco, bonito, cheio de gente ao redor dele. Enquanto ele caminhava, de repente o sol muito forte bateu no seu rosto, e ele caiu do cavalo. Então ele ficou com inveja do sol. Falou: que beleza esse raio do sol tão forte desse jeito, a ponto de me derrubar do cavalo. E novamente, num passe de mágica, ele se transformou num sol. E então, quando ele ia começar a experimentar, lançar aqueles raios poderosos sobre as pessoas, apareceu uma nuvem que atravessou na sua frente e tapou a visão. E ele falou: eu queria ser essa nuvem. E novamente, um passe de mágica, ele se transforma numa nuvem. Então, como a nuvem, logo ele foi procurar o sol para poder tampar os raios do sol. Mas, enquanto ele fazia esse movimento, passou um forte vento.
e jogou a nuvem para longe. E ele falou, eu queria ser o vento. E novamente, plim, se transformou no vento. Então agora ele se preparava para soprar tudo o que estava pela sua frente. Ele era um forte vento. Mas, de repente, ele começa a jogar as nuvens e o vento então é quebrado por uma grande montanha. E novamente a inveja bate no seu coração. E diz, se eu fosse essa montanha, eu ia ser forte, imponente, ninguém ia me derrubar. E novamente, o plinzinho, mágico, ele se transforma naquela grande montanha. Aquela grande pedra, imponente, forte, bonita. Mas quando ele está começando a viver aquele momento de satisfação, aquele momento de poder, aquele momento de imponência, ele ouve um som que ele conhecia muito bem. Era o som de uma marreta de ferro batendo na montanha, que era ele. E lá estava um vigoroso quebrador de montanhas, um homem forte e musculoso que aos poucos foi quebrando a ele, que era aquela montanha. Irmãos, o salmista disse que ele sentiu inveja dos ímpios que prosperavam em seu caminho. E a primeira lição dessa mensagem para a gente nesta noite é que a inveja provoca muitos males na nossa vida. A inveja provoca muitos males no coração dos servos de Deus. E o primeiro mal que eu quero destacar aqui, a inveja provoca um coração amargurado. A pessoa se torna uma pessoa introspectiva, uma pessoa ranzinza, uma pessoa isolada, uma pessoa que evita os relacionamentos. E para ela, nada está bom. Tudo está ruim. Veja o que diz o versículo 2, diz assim, 73:2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então o coração dele estava agora envolvido. O coração dele agora estava doente. E ele diz, quanto a mim, quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Então, queridos, isso é causa de um coração amargurado. A segunda coisa que aconteceu com o salmista, a inveja produz também doenças emocionais. E isso já está comprovado pelas ciências humanas, que muitas dores, como a dor de estômago, como a dor nos rins, como a dor no coração, como as gastrites e as úlceras, e tantas outras doenças, são produzidas pelo estado emocional. E ele diz, no versículo 21, na segunda parte do versículo, ele diz assim, vamos ler todo o versículo, diz assim, quanto o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram. Quer dizer, ele sentiu uma doença emocional. Começou a sentir dor por dentro dele. Por quê? Por causa daquela inveja. Doença emocional. Eu tive a oportunidade uma vez de acompanhar um diácono da minha igreja, pessoa muito querida. Começou a passar mal por volta de 11h30 da noite, no domingo, depois do culto. Como estava só ele e a esposa em casa, a esposa me ligou e falou, pastor, o senhor podia vir aqui para levar seu diácono para o hospital? Eu falei, posso, estou indo agora. Fui até a casa dele, coloquei ele dentro do carro, fomos ao pronto-socorro. Chegamos lá, o médico que estava de plantão era meu amigo, cardiologista, que cuidava do meu coração. Ele falou, pode deixar, pastor, eu vou cuidar do seu diácono. E ele é crente também, esse médico. E entrou com ele para lá, fica sentado aí, pastor, que eu vou cuidar dele. E não vinha de jeito nenhum. Demorou, passou 1 hora, passou 2 horas. Falei, meu Deus do céu, já é de madrugada, eu estou com sono. Aí eu entrei lá, falei, doutor Carlos, o que aconteceu? Ele falou, eu já mediquei seu diácono, mas ele continua reclamando de dor.
Ele falou, eu vou resolver o problema dele agora. Quer ver? O problema dele é emocional, já não é dor mais, porque a medicação já cortou a dor. Aí ele foi lá, pegou uma seringazinha, né? Pegou água especial lá e botou um pouquinho na seringa e falou, quer ver? Ele vai melhorar agora. Ele chegou lá e falou, seu Gerson, o nome dele é seu Gerson. Onde que está mesmo a dor? Seu Gerson botou a mão assim, então tá. Vou aplicar um remédio que o senhor vai ficar bom agora. Aí, colocou aquela aguinha abençoada ali. Demorou 10 minutos, seu Gerson falou, agora estou bom, doutor, posso ir embora para casa. Doença emocional. Então, a inveja, queridos, ela traz para o nosso organismo doenças emocionais. Atrapalha o nosso estado emocional. E o salmista diz, no íntimo, eu sentia inveja. Meu coração doía. Eu me tornei uma pessoa ranzinza e doía no meu íntimo por causa dessa inveja. Também há o estado de ignorância. O salmista também relata isso para a gente. A pessoa com o coração cheio de inveja, ela se torna ignorante e irracional. Veja o que diz o versículo 22. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Estado de ignorância. A pessoa envolvida pela inveja, ela também se transforma. Seu estado passa a ser um estado de ignorância. E também vem o declínio espiritual. E é o pior de tudo. O coração invejoso pode levar a pessoa à derrota espiritual, afastando-a de Deus. Versículos 2 e 3. O salmista diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Quase eu escorreguei. Muitas vezes, querido, nós estamos assim, tão envolvidos com essas coisas desse mundo atual, que a gente está à beira de um abismo, quase escorregando, quase caindo. Então, precisamos tomar muito cuidado com a inveja. Porque a inveja causa muitos males no coração do servo de Deus. Como vencer os sentimentos de inveja? O próprio salmista teve a experiência e ele compartilha conosco. Como vencer, é o segundo ponto da nossa mensagem, os sentimentos de inveja. Primeiramente, controlando os impulsos. Essa foi a primeira atitude do salmista para combater o sentimento de inveja que estava invadindo o seu coração. Versículo 15, veja o que ele escreveu, diz assim, se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Quer dizer, se eu não tivesse me controlado, os impulsos, eu tinha arrastado muita gente comigo. Quantas vezes, queridos, no momento de impulso, no momento em que a gente não pensa muito, a gente traz as pessoas para perto da gente e joga pessoas contra os outros. O salmista diz, eu estava nessa situação. Mas foi necessário controlar os impulsos. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os meus filhos. Teria levado muita gente junto comigo. Como vencer o sentimento de inveja? Controlando os impulsos. Como vencer os sentimentos de inveja? Tentando entender a situação. Foi o que aconteceu com Asaf. Ele tentou entender o que estava se passando. E ele diz no verso 16, em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim. Outra versão diz, achei muito difícil para mim. Então, tentando entender a situação. Mas existe um Deus, queridos. Existe um Deus que está atento à sua vida como servo e como serva dele. Como vencer o sentimento de inveja? Buscando a Deus. Verso 17 diz assim, até que entrei no santuário de Deus
e atinei para o fim deles. Que coisa maravilhosa, irmãos. O coração estava perturbado, cheio de inveja, quase escorregando, quase caindo, até que entrei no santuário de Deus. Até que eu busquei a Deus e reconheci a bondade de Deus. Quando nós olhamos, queridos, para esse mundo violento no qual nós estamos vivendo, cheio de adversidades, nós devemos reconhecer a bondade do Senhor na nossa vida. Quanto o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem cuidado da nossa vida a cada instante, a cada momento. No versículo 1, o salmista diz assim: com efeito, Deus é bom, para com Israel e para com o de coração limpo. Com efeito, Deus é bom. Como servos de Deus, vamos buscar a Deus, até que entrei no santuário. Como servos de Deus, nós temos de reconhecer a bondade de Deus. Certamente, Deus é bom. Em terceiro lugar, quais as conclusões que Asaf chegou, analisando o futuro do ímpio? Agora ele já está com a sua vida totalmente no controle do Senhor. Ele entrou no santuário, ele buscou a Deus, ele reconheceu a bondade de Deus. Agora, então, ele pode dar algumas conclusões para poder ajudar a nossa vida como servos de Deus também. A primeira conclusão que ele chegou sobre o ímpio, sobre o futuro do ímpio, diz: ele perecerá. Ou seja, quando a pessoa se afasta de Deus, ela não tem saída. Ela vai perecer eternamente. Vamos até o versículo 27. A primeira frase diz assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Por isso, queridos, é esse desafio ao nosso coração. Nós não devemos ter inveja dos ímpios, porque eles estão longe do Senhor e eles vão perecer eternamente. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. E a segunda conclusão de Asaf, ele diz que o ímpio sofrerá destruição eterna. Por quê? Porque o ímpio pratica a apostasia, ou seja, ele abandona totalmente a Deus, ele nega totalmente a sua fé, e ele passa a acreditar apenas naquilo que ele tem, naquilo que ele possui, naquilo que ele quer ainda receber. E isso leva a pessoa à destruição eterna. Versículo 27, a segunda parte, diz assim: tu destróis todos que são infiéis para contigo. Tu destróis. Essa é a situação do ímpio. Por isso, querido, desafio. O servo de Deus não pode jamais sentir inveja do ímpio, que prospera em seu caminho. E para encerrar, nós temos aqui os impulsos controlados através da direção de Deus. Essa parte quero que fique gravada no seu coração, para que o seu coração realmente descanse nesse Deus maravilhoso. Quais são os impulsos de uma vida controlada por Deus? Primeiro, aprende a confiar em Deus. Versículo 28, a primeira frase diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio. As duas primeiras frases: no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Quanto a mim, bom é estar junto ao Senhor, no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Então, o desafio, queridos, é confiarmos cada dia mais nesse Deus maravilhoso. Porque esse Deus é o Deus que começa a trabalhar na nossa vida. E Ele trabalhando a nossa vida, eu vou poder entender por que os ímpios prosperam. Porque são ímpios. Porque eles não temem a Deus. Porque o prazer deles está neste mundo. Porque a alegria deles está neste mundo. É uma alegria passageira. Então eu vou entender isto. E jamais vou permitir que a inveja domine a minha vida. E a conclusão é que vale a pena colocar a vida nas mãos do Senhor. Fiz do soberano
o meu refúgio. Ao Senhor Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio. E quando você está, então, abrigado nesse Deus em quem você confia, você vai agora anunciar as obras do Senhor. Você vai testemunhar. Você vai ser uma testemunha desse Deus maravilhoso e que Ele está trabalhando a sua vida em meio a todas as adversidades. Você vai confiar que há um Deus grandioso. Ele é soberano, está no comando de todas as coisas. Você vai confiar que há um Deus tremendo. Ele controla tudo. Você vai confiar que há um Deus poderoso. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. Você vai confiar que há um Deus maravilhoso que está interessado na sua vida e quer trabalhar você a cada momento. E então, queridos, esse é o Deus a quem nós devemos servir. E nós vamos testemunhar dele dizendo, no versículo 28, a última frase, proclamarei, ou para proclamar todos os seus feitos. Você vai ser um testemunho do Senhor. A hora que você perceber alguém apavorado, desesperado, talvez com o coração cheio de inveja, você vai poder chegar perto dessa pessoa como um servo do Senhor. Vai poder testemunhar desse Deus maravilhoso que trabalha a sua vida em quem você confia, que é o seu refúgio. E para concluir, queridos, alguns desafios. Primeiro, as nossas tribulações são momentâneas. Tudo vai passar. O ímpio, caso não se arrependa, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer por toda a eternidade. Eu gostaria de relembrar aquilo que nós estudamos para que a gente possa orar. O perigo do salvo de vacilar na fé. Esse perigo se chama inveja. O que a inveja provoca? Um coração amargurado. Talvez você, se estiver contaminado pela inveja, seu coração está amargurado. Estado de ignorância, a pessoa fica ignorante, perde a linha. E, além de tudo, o declínio espiritual. Ele diz que ele quase escorregou. Ele quase caiu. Como vencer os sentimentos de inveja? Controlando os impulsos. Tentando entender a situação. Até que eu entrei no santuário de Deus. Buscando a Deus. E reconhecendo a vontade de Deus. E o salmista analisa então a situação do ímpio, ele chega à conclusão que o ímpio perecerá. Caso não haja uma transformação na vida dele, ele vai perecer. E ele chega à conclusão que o ímpio sofrerá a destruição eterna. Por isso você, ao invés de ter inveja do ímpio, vai pregar o evangelho para ele. Muitas vezes a gente vê uma reportagem, a gente fica com raiva, né? Fica com vontade de ir lá e pegar aquela pessoa. Mas você tem de ir lá e pregar para ele. Orar por ele e pregar para ele. Porque você é uma testemunha do Senhor Jesus. Você tem de mostrar para ele que você confia em Deus. Por isso você é uma testemunha e anuncia as obras do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que jamais